Você já parou para pensar por que algumas empresas têm facilidade em conseguir clientes, principalmente hoje na internet, né, onde muito se fala em anúncios, em marketing de conteúdo e tudo mais. E quando você vai fazer esse mesmo conteúdo, quando você vai tentar usar as mesmas estratégias, você não consegue ter o mesmo desempenho. Bom, existem alguns fatores que você faz para mudar isso. E nesse vídeo você vai ficar até o final e vai entender por que você não consegue, porque que outras empresas estão fazendo isso. É verdade que são muito poucas as empresas que fazem isso de uma forma que eu diria correta, mas a resposta é mais simples do que você imagina e tem muito a ver com algo que você faz quando você vai procurar um produto ou um serviço. O que que você faz? Pensa aqui comigo. Quando você vai procurar um produto, quando você vai comprar, por exemplo, um aspirador de pó, é uma coisa muito básica para você pensar, muito simples. Você procura um aspirador de pó de uma marca conhecida. Recentemente, a minha mãe precisou de um aspirador de pó e ela tinha uma referência. Além da marca, ela tinha uma referência de uso, que era o meu aspirador de pó. A referência de uso que ela tinha de qualidade era com o meu aspirador e ela tinha a referência da marca que era Electrolux. Então veja, aqui nós temos duas coisas. Nós temos a marca reconhecida e nós temos a referência de qualidade, de uso, a influência que gerou o fato de eu ter um aspirador daquela marca e daquele modelo. Quando você vai procurar um profissional que presta um serviço, exemplo, você precisa de um mecânico ou você precisa de um instalador de ar-condicionado. Localmente, né, você vai precisar de uma pessoa que esteja perto de você. O que você faz? Se você estiver mais antenado, você vai procurar no Google Meu Negócio, você vai pesquisar no Google ali, e você vai ver que ele tem um perfil de Google Meu Negócio bem qualificado. Então, essa é uma regra básica, na verdade não regra, mas essa já é um procedimento básico que você faz quando você vai procurar algo, né? Principalmente quando a gente trata de empresas locais, prestadores de serviços locais, como nesse caso, né? Um eletricista, um mecânico, enfim, um encanador, um pedreiro, um instalador de ar-condicionado, você vai pesquisar pessoas que estão perto. E eu já tratei muito sobre isso aqui no canal. Se você tem um perfil de Google Meu Negócio, né, o antigo Google, na verdade, perfil de empresa, porque antigamente era chamado de Google Meu Negócio, você tem ali um profissional com as avaliações, você consegue verificar, inclusive, o que os outros clientes estão dizendo. Além de fotos e vídeos que você consegue verificar. Ali também o profissional, se ele quiser ir um pouco além, ele coloca o site dele e um Instagram e você consegue também achar esse profissional por lá, tá? Então, essa é a forma que você utiliza, é assim que você consegue verificar a credibilidade, que você adquire confiança quando você vai buscar um profissional, quando você vai buscar um produto. O produto tem que ser de uma marca conhecida, mas não só uma marca, muitas vezes. Você precisa ter uma referência. Essa referência vem também se a marca está fazendo vídeos daquele produto, se a marca tem, por exemplo, um YouTube ou um Instagram de demonstração daquele produto. É muito interessante você fazer isso se você vende um produto. Se você tem uma loja, por exemplo, de celulares que vende celulares, é interessante, veja, o celular, você vende um celular da Samsung, um celular da Apple, um celular da Motorola, um celular da Xiaomi, Xiaomi, a pronúncia, enfim, eu nunca soube a pronúncia correta disso, mas você tem um celular e você vai vender celulares de outras marcas já conhecidas, mas é legal que você faça conteúdo demonstrando esse celular. A mesma coisa, a própria marca pode fazer isso. E algumas marcas fazem parceria com influenciadores que estão no YouTube, no Instagram, né? É uma estratégia já muito usada. Então, isso não é à toa, porque não só a marca precisa ser conhecida, ela precisa se manter relevante com os produtos que ela está lançando. E uma forma de fazer isso é fazendo conteúdo, gerando esse tipo de conteúdo informativo que vai dar para o cliente um respaldo para o cliente comprar o produto. Então, veja, você precisa pensar nisso. Se você está na condição de cliente e faz isso, quando você vai prestar um serviço, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa ter esse discernimento e precisa entender que o cliente ele vai buscar a mesma coisa em você.
Então é por isso que algumas empresas estão fazendo da forma correta e obtendo resultados, e muitas vezes você não está obtendo porque você acha que você não consegue fazer aquilo, mas é mais natural do que você pensa. É óbvio que você precisa investir nessa qualidade, você precisa investir um pouco de tempo, pouco, na verdade não um pouco, mas você precisa que isso faça parte da tua rotina. A parte fácil é porque basta que você, se você, por exemplo, é um prestador de serviço, basta que você fale sobre o que você faz, basta que você mostre o que você vende, basta que você informe. Eu chamo isso de marketing de autoridade educativa, porque você está gerando uma autoridade, você está se tornando uma referência, porque você está educando o teu cliente, né? Quando você tem um produto, você mostra como aquele produto funciona, você mostra as especificações, você mostra a qualidade. Quando você é um instalador de ar-condicionado, você faz um vídeo e você tem, por exemplo, grande parte do teu conteúdo, na verdade a maioria, eu recomendaria ensinando algumas coisas para os clientes, como, por exemplo, os melhores ar-condicionados, quantos BTUs ele precisa, como explicando essa questão de BTU, espaço, quantidade de pessoas, até eletrodomésticos, enfim. Você consegue fazer essa eletrodoméstico que gera um calor, que isso influencia no cálculo. Me corrija aí um instalador de ar-condicionado que estiver vendo esse vídeo, mas enfim, você precisa e você deve gerar esse tipo de, gelar ar-condicionado, você pode gerar esse tipo de conteúdo para o cliente, porque você vai informar o cliente, você vai se adiantar, inclusive na frente de outros profissionais, e o cara vai começar a te ver como uma referência, porque você está ensinando, e cara, pensa comigo, você consegue fazer esse tipo de conteúdo sobre qualquer coisa que você faça, sobre qualquer produto que você venda. Agora, imagina, se você faz isso, se você já adquire essa credibilidade, se você já conquistou essa consistência de gerar esse tipo de conteúdo, já entendeu como fazer isso, cara, você consegue alavancar isso ainda mais. E é aí que a gente entra no mundo dos anúncios, né? Você consegue fazer um anúncio muito coerente para a tua realidade, quando você já faz esse tipo de coisa. Não adianta você começar a pensar em anúncios, pensar em tráfego pago, o famoso tráfego pago, as mídias pagas, contratar um profissional, se tu não consegue ter uma consistência de geração de conteúdo, porque o jogo da internet, para você alcançar clientes, para você se tornar relevante na internet em meio à concorrência, é justamente tu fazer o que a maioria não faz direito. E o óbvio é o que eu estou explicando aqui. Tu gera conteúdo, tu se organiza para gerar esse tipo de conteúdo para o teu cliente. Porque muitas vezes o profissional ou a empresa, pequena e média empresa, ela contrata um profissional para gerar o anúncio e ela não percebe que o profissional não consegue alavancar algo que ela não faz. Muitas vezes a empresa, ou você como profissional, espera que o anúncio vai te dar um resultado sem que você já tenha uma boa base de conteúdo, de presença na internet, que é isso que eu estou mostrando aqui, explicando desde o início do vídeo. Então, o que eu recomendaria para qualquer empresa? Tenha um calendário, uma organização, uma consistência em relação a esse tipo de conteúdo. Cara, tira um tempo, pensa no que você pode ensinar. É muito simples, como eu disse, você vai mostrar o produto, vai falar de diferenciais, por exemplo, você vai educar o teu cliente, você pode falar de bastidores também, e você pode falar do que você vende diretamente, das tuas ofertas, mas a maioria do tempo tu vai informar o teu cliente, tu vai mostrar, tu vai falar sobre coisas que as pessoas querem saber, sobre o que teus potenciais clientes querem saber, fica muito fácil quando você faz dessa forma. E aí só depois disso, depois que tu já tem algo assim, você pensa em anunciar a empresa. Aí você contrata uma empresa como nós aqui da Contrasta Marketing para fazer o teu anúncio, tá? Então, posso começar, uma pergunta que surge, posso começar a ter já um calendário e contratar vocês para fazer os anúncios? Pode fazer, desde que de fato você cumpra com o seu calendário, de fato você cumpra com a tua parte de gerar isso e de estar na internet de uma forma séria, porque estar na internet, fazer marketing, tem que ser algo sério, tem que ser algo que você de fato está investindo não só dinheiro, mas tempo, tá? Então pensa nisso, qualquer dúvida deixa nos comentários, entre em contato, se você está interessado nos nossos serviços. Eu sou o Thiago, Contrasta Marketing, grande abraço e até o próximo vídeo.